Fala, concurseiro, concurseira, estamos de volta aqui para encerrar o Código de Ética e Conduta dos Servidores e da Alta Administração aqui no Estado de Goiás. Foi criado através de um decreto do governador de 2021, né? Um decreto bem recente aí. Vamos terminar de estudá-lo. Vou aí para vocês e agora nós vamos falar sobre os princípios fundamentais e valores fundamentais. O código ele faz essa distinção. Tá? Podemos ver aqui que os princípios são 2 e os valores são 3. Quais são os princípios fundamentais? Leia aí comigo. Vou aqui no marca-texto. A definição de valores, princípios fundamentais. Opa, não, professor. Definição de valores como referência para o aprimoramento de comportamentos e atitudes do servidor público estadual vinculado à expectativa do cidadão goiano. 2. O incentivo ao aperfeiçoamento dos padrões de conduta. Então, o primeiro, a palavra é definição de valores. O segundo é incentivo ao aperfeiçoamento. Então, grava isso. Princípios fundamentais é definições de valores. Incentivo ao aperfeiçoamento. Um detalhe aqui que eu quero que você grave, mais do que tudo, isso aqui, ó. Você tem que atender à expectativa do cidadão goiano. Tá? A banca vai colocar aí para você que você tem que atender à expectativa do Estado. Negativo. Você trabalha para atender a expectativa do cidadão. Não é isso. A banca vai tentar te pegar. Beleza? Não caia mais nessa. Seja juninho mais. Então, definição de valores e incentivo ao aperfeiçoamento são os princípios fundamentais. E os valores fundamentais? Quais são? Predominância do atendimento ao interesse público em relação ao interesse particular. Olha aí, valores ligados lá ao preceito constitucional, né? Boa e regular utilização de recursos públicos. Recursos públicos. Promoção da confiança como fundamento das relações de trabalho entre os servidores e demais cidadãos. Olha aqui que interessante. Servidores e cidadãos. Pode ter certeza que a banca vai trocar cidadão por Estado. Você, como é um aluno caveiras negras, não vai cair nessa. Você viu aqui comigo que você tem que atender às expectativas do cidadão, que a promoção de confiança é para que o cidadão confie em você, beleza? Então, os valores e princípios têm essas distinções aí, tá? Então, leia com atenção. Memorização. Os princípios, eles definem e incentivam. Os valores predominam, regulam e promovem. Predomina o quê? O interesse público sobre o privado. Regula o quê? Tá aí. Recursos públicos e promoção da confiança. Beleza? Predominância do interesse público sobre o privado, regula os recursos públicos, né, a aplicação do dinheiro público e promove a confiança do cidadão com o servidor. Essa relação tem que ser de confiança entre servidor e cidadão. Artigo 4º. A conduta diária do servidor público e do Poder Executivo Estadual, quando aos comportamentos dele esperados, aos que devem ser evitados e às qualidades desejadas, bem como as indesejadas, compõe o anexo único desse código, cujo conteúdo expressa as expectativas dos cidadãos em relação aos servidores. Olha aí o código repetindo uma coisa tranquila, que você deve atender às expectativas do cidadão. Coloque aí no seu material esse destaque. O servidor público deve atender às expectativas do cidadão goiano. Show? Artigo 5º. O processo de tomada de decisão no exercício da função, por se tratar do momento crítico no qual se manifesta o risco de ofensa a esse código, deve ser objeto de especial atenção por parte dos servidores, com os seguintes cuidados. Consulta informal aos assessores mais próximos de acordo com a materialidade da questão.
Vou mudar a cor aqui. Consulta formal aos órgãos de assessoramento, quando for o caso. 3. Avaliação de cada decisão conforme exposto no artigo 2º. Aí eu coloquei, o artigo 2º dispõe sobre os valores fundamentais. Então, deixa eu colocar aqui para você entender. Quando é feita uma consulta a assessores próximos de quem está ali no processamento, quando a questão disser consulta a assessores próximos, é uma consulta informal, eu estou consultando aqueles que trabalham comigo. Consulta informal. Quando eu faço uma consulta a um órgão específico, por exemplo, eu quero que um órgão do Estado faça uma análise jurídica daquele processo. Quando eu peço essa análise, eu estou pedindo que no Estado de Goiás é feita pela Procuradoria-Geral do Estado. Quando eu solicito à Procuradoria que faça uma análise jurídica daquele processo, eu estou pedindo o quê? Uma consulta formal. Estou pedindo a um órgão específico, tá? E o último item aí, a avaliação de cada decisão conforme disposto no artigo 2º. Fala o quê? Dos valores fundamentais. Nós vimos lá. Os valores fundamentais predominam o interesse público sobre o particular, regula o recurso público, né? E promove a relação de confiança entre o servidor e o cidadão. Vamos para as questões, então, ver se você entendeu aí. As possíveis condutas de violação do Código serão apuradas pela Câmara de Compliance do Conselho de Governo. Ó, falei para você resolver as questões por etapa, vendo se está certo. Cada informação que ela te trouxer, ver se está correta até chegar na conclusão. Quando é certo e errado, o correto é fazer isso, tá? Para você não cair em pega, leia com tranquilidade. As possíveis condutas de violação do Código serão apuradas pela Câmara de Compliance do Conselho de Governo. Perfeito, de modo geral, não pode requisitar que os comitês setoriais de compliance apurem? Pode, aos comitês de ética, às comissões de ética, sim, nos termos do seu regimento interno, de ofício ou em razão de denúncias, perfeito, e poderão resultar em censura ética, admoestação, desagravo ou recomendação sobre a conduta adequada, sem prejuízo da apuração do fato em outras instâncias. Pessoal, lembra, quantas punições, quantas sanções o Código de Ética nos trouxe? Coloca aí no seu material, se você não anotou. Quais são as sanções que o Código de Ética nos trouxe? Apenas duas. Apenas duas. Quantas a questão aqui trouxe? Poderão resultar, isso aqui é possível sanção, poderão resultar aqui, ó, censura ética é uma, admoestação é outra, desagravo é outra, recomendação sobre a conduta adequada é outra. Então, nós temos 4. Nós temos 4 aqui. Quantas estão erradas? Aqui nós temos 4. Então, se eu disse para você que são apenas 2, então tem 2 aqui que estão incorretas. Consegue focalizar? Aqui nós temos 4, mas o código só nos trouxe 2. Quais são essas 2 que estão erradas? Consegue localizar? Vamos ver aqui, então, que censura ética está correta, admoestação não tem no nosso código, e desagravo também não. Então, admoestação e desagravo estão incorretas. Isso torna a questão falsa, né? Está errado. Isso torna a questão falsa. Vamos ver aqui. Aí, o artigo 6º nos traz a resposta. Poderão resultar em censura ética ou recomendação, perfeito? Mais uma questão aí para fixar, igual eu falei para vocês, vamos trabalhar mais
questões do que teoria, porque eu sei que a teoria às vezes pode confundir mais do que a vida. Vamos lá, então? Os servidores deverão contribuir para o contínuo aperfeiçoamento de uma cultura ética que atenda às expectativas dos cidadãos. E, nesse sentido, precisarão ser promovidas constante atividade de difusão desse código. E aí, os servidores deverão contribuir para o contínuo aperfeiçoamento de uma cultura ética que atenda às expectativas de quem? Do cidadão, perfeito. E, nesse sentido, precisarão ser promovidas constantes atividades de difusão desse código. E aí, o que você acha? Você que acertou, né, que colocou certo, você acertou. Olha o artigo 10º aí, o que nos fala? Os servidores deverão contribuir para o contínuo aperfeiçoamento de uma cultura ética que atenda às expectativas do cidadão. Então, aqui você já mataria. Se precisar chutar, como eu falei para você, que você tem que atender às expectativas do cidadão, você já caminharia para uma questão correta. E, nesse sentido, precisarão ser promovidas constantes atividades de difusão desse código, ou seja, você tem que trabalhar para que esse código seja de conhecimento de todos. Beleza? Mais uma questão aí para ajudar você a fixar. Caso ainda não haja comitê setorial de compliance público instalado em órgão estadual, a Câmara de Compliance do Conselho de Governo poderá requisitar a apuração para a comissão de ética específica instituída no respectivo órgão. Então vamos lá. A Câmara vai processar. Ela está aqui, ela vai processar uma violação do código. Só que ela vai requisitar aqui para o comitê setorial. Só que não existe. A questão está falando aqui que o órgão não tem um comitê setorial de compliance. A Câmara de Compliance poderá requisitar a apuração para a comissão de ética do órgão? A gente viu que pode. Está lá, o parágrafo único do artigo 7º. Trouxe a resposta aqui para você. Aqui, ó. Caso ainda não haja comitê setorial de compliance público instalado em órgão estadual, a Câmara de Compliance do Conselho de Governo poderá requisitar a apuração para a comissão de ética específica instituída no respectivo órgão. Então, pode sim. Fechou? Uma questão aí, ó. Essa questão é importante, que acredito que possa ter no seu concurso, trazer um caso, supor um caso aí prático, para você resolver e ver qual que é a decisão que você tomaria. Vamos lá então, olha aí. Leia. Iniciado o mandato, o governador nomeou Samarone para o cargo de secretário de Estado da Cultura. Primeiro ponto. Samarone é o quê? Secretário de Estado. Nomeou Eurico para o cargo de presidente do Detran. Então, Eurico, ele é presidente do Detran. E nomeou Raquel para um cargo em provimento em comissão, diretamente vinculado ao vice-governador. Então, ela é comissionada, mas com vínculo direto ao vice-governador. Segundo esse decreto, apenas Samarone e Eurico são integrantes da alta administração. E aí, quem são os integrantes da alta administração? Nós vimos lá, né? Secretário de Estado, os titulares dos órgãos vinculados diretamente a ele, presidente de órgãos, né, da administração pública direta, indireta? Não, né? Autárquica e fundacional. E os comissionados vinculados diretamente ao vice-governador e ao governador. Então, essa questão está certa ou está errada? Ela está errada. Por que ela está errada? Aqui, ó. Então, ó, Samarone é da alta administração, porque ele é secretário de Estado. Eurico também é da alta administração, porque ele é presidente de órgão, de autarquia. Ágata
também, aqui está Raquel, né? Mas é Ágata, para um cargo provimento de comissão, ela é ligada a quem? Direto ao vice-governador. Então, ela também é da alta administração. Aqui, ó, parágrafo 1º, ó. Considera-se integrantes da alta administração, secretário de Estado, presidentes e seus equivalentes da autarquia. O DETRAN é uma autarquia. E ocupantes de cargo comissionado ligado ao governador e ao vice. Então, a questão está errada, porque fala que apenas Samarone e Eurico são da alta administração, mas está errado. Todos os três aqui são da alta administração. Perfeito? Questão tranquila. Mais um aí, ó. O Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor da Alta Administração é aplicado na administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual? Leia. Essa questão não dou o direito de você. Aqui, ó, presta atenção. A quem se aplica esse código? Qual órgão? Qual administração? Administração direta? Perfeito. Vamos voltar aqui na questão. Administração direta? Perfeito. Indireta? Claro que não. Claro que não. É aplicada a administração pública direta e o quê? Autárquica e fundacional. Por que é indireta não? Ué, professor, mas essas duas aqui é da indireta. É. Mas se eu disser indireta, eu estou trazendo quem para cá? As empresas públicas e as sociedades de economia mista. E a sociedade de economia mista. Então, está errada por causa disso. Eu não tenho a indireta aqui, eu tenho apenas as autarquias e as fundações. Beleza? Está aqui no nosso artigo 1º. Artigo, agora aqui, ó, uma parte importante de ser dita, né? Artigo 11, 12 e 13 do Código. Trouxe a título de conhecimento. A Câmara de Compliance do Conselho de Governo elaborará um prazo de 120 dias. Lembra que eu falei que lá o regimento interno ia ter um prazo para que a Câmara de Compliance do Conselho de Governo fizesse o seu regimento interno? Esse prazo aí, segundo o decreto, é de 120 dias. Como estabelecimento dos procedimentos de apuração dos atos violadores desse código. Então, esse regimento que vai dizer como será o processamento quando houver a violação. Perfeito? 120 dias. As dúvidas na aplicação desses códigos e eventuais casos omissos serão dirimidas pela Câmara de Compliance do Conselho de Governo. Esse código não impede a criação e existência de códigos de éticas específicos, desde que eles não contrariem o disposto nesse código. Então, a gente vai ver o processamento, o regimento de como vai atuar esse processo, será feito através de um regimento interno da Câmara de Compliance, do Conselho de Governo, e o prazo para esse regimento é de 120 dias. Então, a Câmara tem 120 dias lá quando o decreto foi expedido, então o regimento já existe, mas não está no seu edital, não precisa se preocupar. A gente só precisa saber que eles tiveram 120 dias para criar esse regimento. Qual que é o segundo aqui? De que as dúvidas, os casos omissos, serão dirimidas pela Câmara, tá? Então, tem alguma dúvida, como que eu devo agir e tal? Vai ser a Câmara que vai sanar essas dúvidas. E o artigo 3º nos diz que esse código, a criação desse código, não impede a criação de outros. A única coisa que não pode existir é um código que entre em conflito com o código atual. Beleza? Mas pode existir um órgão específico, pode ir lá e criar seu próprio código de ética. Mas esse código não pode violar nem bater de frente com o código que aqui estamos estudando. Beleza? Vamos lá então para uma questão, para a gente fixar o conteúdo. A Câmara de Compliance do Conselho de Governo elaborará, no prazo de 60 dias, o regimento interno, com o estabelecimento dos procedimentos de apuração dos atos violadores desse código.
que está errado aí? Acabamos de falar, né? Qual que é o prazo para que a Câmara elabore o seu regimento interno? Não é 60 dias. Qual que é o prazo? 120 dias. A banca pode pegar nesse detalhe? Claro que pode. Tá? Mas fixa 120 dias. Show? A questão está errada. Artigo 11. Mais uma questão aí. A questão está afirmando que este código, criado por esse decreto, ele impede a criação de outros códigos. Vimos que não, né? Pode sim existir outros códigos, mas que não entre em conflito com esse aqui. Beleza? Então a questão ela está errada porque não impede a criação e existência de códigos de éticas específicos, tá? Mais uma questão aí. Certo ou errado? Os servidores deverão contribuir para o contínuo aperfeiçoamento de uma cultura ética que atenda às expectativas da administração pública. Olha, isso aí você já tá craque, né? Já falamos várias vezes. Aqui, claro, vai ser uma cultura ética, né? Mas o que está errado na questão? Vai atender a expectativa de quem? Da administração? Claro que não. Você trabalha para quem? Para a sociedade, para o cidadão. Então, você deve atender às expectativas do cidadão. Por isso, a questão está errada. Que é a expectativa dos cidadãos. O que é cidadão, hein? Lembra lá do direito constitucional? O cidadão, se não lembra, vamos resgatar aí, né? Cidadão é quem está em pleno gozo dos direitos políticos, né? Nós temos 5 possibilidades da pessoa perder a qualidade de cidadão. Né? Preso com pessoa, né? Melhor dizendo, com sentença transitada em julgado, né? Quem perde a nacionalidade, nós temos a possibilidade de suspensão e de perda da cidadania. Então, relembra lá, são 3 tipos de suspensão, 2 tipos de perda, tá? Quem não realiza o cumprimento de obrigação, ela perde. Quem perde a nacionalidade também perde a cidadania. Pessoa com trânsito em julgado suspende. Né? Menores de 16 anos também fica suspenso. E temos essas possibilidades que está lá no nosso direito constitucional. Show? Missão concluída com sucesso, tá vendo? Não foi fácil. Mentira, foi fácil sim. Você vê que é tranquilo o código, nós conseguimos esgotar em poucos blocos. Por favor, peço, por favor, não deixe de assistir todas as aulas. Você vai ver que é bem tranquilo, trouxe muitas questões para fixar o conteúdo. Espero você aqui na Polícia Penal. Né? Prepare, é uma carreira excelente, só tem a melhorar, estamos avançando muito. Estou muito honrado. Eu passei aqui com 20 anos de idade. Estou até hoje na Polícia Penal. Passei antes na Polícia Civil também, excelente instituição. Já com 18 anos, eu fui aprovado no concurso da Prefeitura, então estou no serviço público desde os 18 anos e desde os 20 aqui na Polícia Penal. Excelente instituição, espero você, continue firme. Tem dia que é desânimo, tem dia que não está com pique de estudo. Mesmo assim, estude nem que for um pouco, tá? Mas não deixe de estudar diariamente. Ache um tempo, mesmo que esteja cansado, sacode a poeira e vai para cima, tá? Firme, forte, grande abraço. Me segue lá nas redes sociais, Prof. Igor Silveira. Até mais.